Estamos aqui no terceiro seminário Felicidade no Idoso da Criança. O presidente desse evento, com muito prazer e alegria, a deputada federal Leandro Laurano. Eu queria que você dissesse para nós a expectativa desse evento. Bom, eu já sou uma entusiasta no tema da pessoa idosa, em especial na questão do envelhecimento, que é um desafio global. E a gente poder ter parceiros, né, que nos ajudam fazendo ações que ajudam a construir políticas públicas é algo assim muito oportuno. Eu entendo que é inédito no nosso estado essa iniciativa da Assembleia Legislativa através da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, que inclusive também é nova lá dentro da Assembleia. Antes ela funcionava numa comissão ampliada e hoje é uma comissão específica. Hoje presidido pelo deputado estadual Cobra Repórter, que é um grande parceiro nosso e parceiro também do nosso governo. Eu sou deputada federal pelo terceiro mandato, mas eu me encontro nesse momento licenciado do cargo, porque o governador Ratinho Júnior me chamou para uma missão aqui no estado do Paraná, que é assumir também uma pasta inédita que ele criou no início desse mandato, em janeiro desse ano, que é a Secretaria de Estado da Mulher, da Igualdade Racial e da Pessoa Idosa. Então, seguramente, é a oportunidade que a gente tem de rodar o Paraná, de conhecer a realidade de cada região, dar para a gente argumentos, subsídios e dados para que as políticas públicas que a gente vai implementar sejam cada vez mais assertivas. Então, eu quero aproveitar, né, e parabenizar a iniciativa da Assembleia Legislativa, da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, do deputado Cobra Repórter e todos aqueles que aqui na região norte, né, do norte, que pioneiro, ajudaram a organizar esse evento, que contou com a participação, eu não sei, não contei direito, mas acho que passou de 800 pessoas. Pessoas de 600 pessoas. Se vocês vagas... E o número de autoridades presentes também, né? Normalmente as autoridades elas são bastante comprometidas. Então você vê a presença maciça de acordo com o interesse do tema. E quando eu vi o número de prefeitos e prefeitos aqui presentes, vereadores, né, secretários de Estado, chefes de regional, diretores de instituições importantes, mostra que isso está ganhando relevo, esse assunto está ganhando relevo, o que a gente precisa aproveitar, né? Porque o IBGE já mostrou, temos um futuro desafiador pela frente. Sim, o idoso está tendo melhor qualidade de vida, a longevidade está acompanhando esse processo, né? Eu sempre digo assim que para cuidar do idoso tem que preparar quem vai cuidar deles. Só que está dando tempo, o idoso não quer ser cuidado agora tão recente, ele quer viver, quer viajar, quer passear, né? Principalmente pós-pandemia, então fez com que ele se despertasse, né, na situação, né? Então, se não tiver uma ação governamental em torno disso aí para dar sustentabilidade, acaba tendo dificuldade. É bem verdade que as pessoas, né, hoje vivem muito mais do que algum tempo atrás, mas o envelhecimento ainda, e vai levar algum tempo, ele acontece de forma desigual. Uns vivem muitos anos de uma vida boa, mas a grande maioria tem mais anos de vida, mas não tem vida de qualidade nesses anos. Por isso que eu, depois de começar a trabalhar com a pauta da pessoa idosa, acabei me aprofundando também na pauta da criança, em especial da primeira infância. Por quê? Porque a gente tem que, né, começar a acreditar, né, a ciência já comprovou isso, que o envelhecimento ele não acontece a partir dos 60 anos. Ele começa no dia que a gente nasce, né? Porque cada dia você fica um pouquinho mais velho e mais experiente. Então, se eu quero mudar a realidade que se encontra as pessoas hoje, que vão viver por muitos anos, mas que infelizmente muitas delas vão depender de cuidados de terceiro, e esse é o grande desafio, como você mesmo disse, nós não estamos preparados para viver muitos anos e também não fomos preparados para cuidar. Nós precisamos cuidar desse processo ao longo da nossa vida, para que quando a gente chegue nessa idade mais avançada, isso seja um privilégio e não um naufrágio, como muitos jovens olham hoje e têm horror de ficar velho. Por quê? Porque eles olham para o envelhecimento, para a velhice, como uma fase assim degradante da vida, quando na verdade não, é algo a ser celebrado. Então é por isso que as políticas que nós estamos construindo, e agora com esse apoio, né, desse diagnóstico que os seminários têm a intenção de fazer, a gente pode construir um futuro muito melhor, não só para os de hoje, mas para nós todos que, se Deus quiser, vamos ficar mais velhos. Exatamente, porque se a população está aumentando, de certa forma,
E a questão de geração de emprego e renda, né? Tem muitos que não estão idosos, mas estão voltando no mercado de trabalho. Estão sentindo úteis, né? Agora, isso não é política pública governamental. Em torno disso, acaba dificultando esse estudo. É que isso é um fenômeno, né? Veja, a gente tem duas coisas acontecendo aqui no Brasil. Primeiro, essa transição demográfica. Mais pessoas vivendo mais tempo. Segundo, cada vez menos crianças, né? Isso a gente tem que lembrar. A taxa de natalidade, que chegou a ter 11, 12 filhos por família, no caso da minha mãe, era comum, né? Naquela época, as mulheres teriam 10, 12 filhos, a minha mãe teve 11. Eu já não tenho nenhum. Então veja como é que a gente equilibra o sistema previdenciário, o sistema do mercado de trabalho. Então a gente vai ter que começar a reconstruir todas as políticas, sejam elas de assistência, de saúde, de trabalho, previdenciário, olhando para esse novo horizonte que é a gente ter um país mais maduro, com menos jovens e com mais pessoas com mais anos de vida. O censo já provou para nós, né? Eles fizeram uma estatística que em 2040, mais ou menos, e é amanhã, né? É amanhã, nós teremos no mercado de trabalho mais de 50% das pessoas que vão estar no mercado de trabalho vão ter mais de 50 anos. Você vê a questão da qualidade de vida, né? E o que está por vir, né? Essa era digital é uma coisa assim, quase que incipiente nesse ano agora, né? Então, como lidar com tudo isso, né? É um desafio muito grande. Sim, com certeza. A gente precisa promover a inclusão das pessoas para que elas possam participar, assim, ter um direito, né, de participação, como todos têm hoje, direitos iguais, mas a gente também precisa preparar as pessoas idosas, porque elas não tiveram as mesmas oportunidades que nossas crianças têm hoje, de aprender já mexer cedo com o celular, com o computador, né, com o smartphone. Agora a gente vem com a inteligência artificial fazendo coisas inimagináveis, né? E infelizmente a tecnologia ela serve para o bem, mas também tem aqueles que se aproveitam e causam muito mal para a sociedade. Em especial, a gente tem visto, infelizmente, muitas pessoas idosas sendo vítimas de muitos golpes, de muitas violências, né? Então, trazer esse tema para dentro do seminário foi muito assertivo. Você acha que esse olhar digital, porque você não tinha essa visão, não tinha como. Hoje não, há muito tempo, né? Eu quero que abra um parênteses em relação, em 2013, você lançou um livro interessante, A Dona da Pensão. O que é essa dona da pensão? É o estabelecimento comercial, o direito, o que é? Na verdade é assim, ó, eu sou do interior do estado do Paraná, sou do município de Chopinzinho. E um distrito lá foi emancipado, virou o município de Saudade do Iguaçu. E o segundo prefeito que se elegeu lá me convidou para mim ser secretário de saúde. Isso lá na década de 90. Não é que eu sou muito velha hoje, né? Mas eu era bem jovem, na época eu tinha 19 anos. E imagine com 19 anos, você não sabe nada da vida, quem dirá saber de saúde. Mas como eu sou de uma família muito hippie, muito humilde, meu pai era pedreiro, minha mãe lavava roupa para fora, como eu contei para você, nós somos em 11 irmãos. Eu falei pro prefeito assim, eu falei, prefeito, eu quero te ajudar, mas eu não sei o que é fazer saúde. Eu só sei o que é usar a saúde. E eu sei que lá em casa, quando um de nós fica doente, tem que ir no posto de saúde 3 horas da manhã, tirar uma ficha, torcer que dê tudo certo, porque se não der, já não tem outro recurso. Então, o que eu posso me comprometer contigo? Eu vou fazer pelas pessoas aquilo que eu gostaria que fizesse pela minha família. E aí começou a minha missão e eu descobri minha vocação, que é cuidar de gente. Então, desde a década de 90, eu venho nessa caminhada dentro da área da saúde. Eu sou engenheira civil por formação, mas a saúde, ela nunca saiu da minha vida. Eu trabalhei durante 4 anos lá junto com o prefeito, eu me apaixonei pela área da saúde. E quando terminou o mandato, eu decidi me mudar para Curitiba junto com meu esposo e nós fundamos a Casa de Apoio Ideal, que é um lugar onde que acolhe as pessoas que têm que viajar o Paraná inteiro em busca de tratamento de saúde em Curitiba. E por que eu quis fazer isso? Porque quando eu era secretária de saúde em Saudade do Iguaçu, eu precisava mandar todo mundo se tratar em Curitiba. E muitas pessoas, justamente pela dificuldade que é você ir para longe, levar talvez a pior notícia da tua vida na bagagem, que está com câncer, com leucemia, precisa de um transplante, faz a pessoa assim potencializar ainda mais uma notícia ruim na vida da pessoa e ela se tornar ainda mais frágil. Então muitos desistiram do tratamento e infelizmente aqueles que desistiram, muitos deles tinham chance de se curar, mas pelo medo, pela insegurança, pela dificuldade,
infelizmente perderam a vida. E eu fui para Curitiba com essa visão. Eu vou para lá e vou cuidar das pessoas. Talvez isso as encoraje, né, tendo uma pessoa conhecida, alguém que já viveu do outro lado junto com elas, encoraje elas a continuar o tratamento. E eu fundei então em Curitiba, no ano de 2000, a Casa de Apoio Ideal, que hoje é a maior casa de apoio do Brasil, atende mais de 500 pessoas por dia. E esse livro, ele foi uma iniciativa do seguinte: ele não fala de mim, ele fala das histórias que eu vivi com as pessoas. Muitas pessoas eu via chegar lá com a vida por um fio, e eu mesma não tinha muita esperança que o tratamento fosse capaz de curá-las. E essas pessoas estão entre nós. Então todo dia eu tinha que dizer: olha, eu conheci tal pessoa que o problema dela é muito maior do que o teu, e ela lutou e ela está viva. Mas eu não tinha como chegar em todo mundo. Então a ideia de fazer um livro para contar essas histórias foi justamente com esse objetivo, para que as pessoas, porque às vezes a gente mesmo que não enfrenta um problema de saúde, fica aborrecido, perde a paciência porque quebrou uma unha, ou porque teve um probleminha em casa ou no trabalho. Gente, é só quando você vive o que é o drama de alguém lutar pela vida. E eu vivi tudo isso. 13 anos eu fiquei dentro daquela casa de apoio, acompanhando a vida de milhares de pessoas canadenses. Então, assim, a pessoa, por mais que ela esteja com a vida por um fio, ela não é um número, ela não é uma estatística, ela tem nome, ela tem endereço, ela tem família, ela tem uma história. E ela luta. Então, todos aqueles que infelizmente hoje recebem a notícia, porque os diagnósticos hoje estão mais fáceis, então o número de pessoas com algum tipo de doença grave aumenta, porque você consegue diagnosticar. Também o diagnóstico é cada vez mais precoce. Quanto antes você começar o tratamento, quanto mais força você tiver para lutar, seguramente as pessoas vão ter chance de se curar. E depois que eu entrei para a política, qual que tem sido a minha missão? Trazer a saúde mais perto das pessoas. Porque eu também sei que, por mais que a casa de apoio, qualquer uma, porque hoje existem várias aqui no Paraná, qualquer casa, por melhor serviço que ela faça, ofereça, ninguém vai para Curitiba para comer bem, dormir bem, passar bem. A pessoa vai porque precisa de atendimento. E eu mesmo, ao longo desse período que eu tive à frente da Casa de Apoio, com todo o carinho, todo o amor que eu pude me dedicar, com a competência da equipe lá da Casa de Apoio, a gente continua vendo pessoas desistindo do tratamento, porque não é fácil. Eu vim para cá ontem, e olha que eu me considero uma pessoa saudável. Eu saí de Curitiba às 6 horas da manhã. Cheguei, e não é tão longe a viagem, mas eu cheguei acabada. Tu imagina a pessoa que viaja 600, 700 quilômetros, sai lá de Bela Vista da Caroba, para ir para Curitiba fazer tratamento de saúde. Gente, não é fácil. Então, o governador Ratinho Júnior, ele tem feito uma coisa muito importante. Ele tem nos ajudado a trazer a saúde mais perto das pessoas. E o objetivo desse livro é isso. É mostrar que quando eu tenho um problema, eu posso contar, né, com um sistema de saúde que hoje é muito melhor do que foi lá na minha época, que eu posso contar com a força de pessoas que hoje lutam pela gente, que naquela época poucos que lutavam. A saúde se tornou algo prioritário no nosso estado, coisa que há muito tempo atrás não era. Então eu acho que é isso. E agora com essa nova secretaria, né, da mulher, igualdade racial e pessoa idosa, eu inclusive penso em escrever outro livro. Mas eu quero escrever de vitórias, assim, de coisas boas, né? De mulheres empreendedoras, de idosos que continuam ativos, que estão aí compartilhando sua experiência, e de um Paraná sem racismo, sem preconceito, sem discriminação. Oxalá Deus me dê vida longa e a gente possa contribuir um pouquinho para de repente fazer um novo livro. Talvez não precise se chamar Dona da Pensão, porque o livro se chamou Dona da Pensão porque era o jeito que as pessoas se referiam a mim. Mas de repente, um Paraná, né, de todos, para todos, onde ninguém ficou para trás. Sim. Vendo você falar assim, Leandra, em relação ao papel da mulher hoje no cenário, né? Deus, quando criou homem ou mulher, decidiu dar uma ajuda adequada para você. E a gente percebe assim, que dentro da Secretaria da Paz você está sendo uma pessoa bem adequada. Você passou por situações inimagináveis, né? Mas está lá no livro, registrado lá. Então, isso é importante, sempre ser ajuda adequada. Sim. Porque você tem essa conotação, fazer de qualquer jeito não. Se é para fazer, é o que eu tenho do teu trabalho. Você faz porque vai ser adequado mesmo. Né? Obrigada, mas assim, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? E o que me diferencia talvez das outras mulheres,
que são tão ou até mais competentes do que eu, as oportunidades que umas têm e outras não. E às vezes a oportunidade até aparece para as mulheres, mas nem todas elas têm uma rede de apoio que a permita aproveitar essa oportunidade. Então, se eu estou aqui hoje, estou no meu 3º mandato, se eu hoje tive a condição de assumir o convite que o governador me fez para ser secretário de Estado, é graças a todos aqueles que me ajudam, né? Uma rede de pessoas que me acompanham, que são as pessoas que me acompanham no meu mandato, os profissionais que trabalham na secretaria, mas em especial, e isso é muito particular, as mulheres que estão na vida pública, a família. A família que ajuda a mulher prospera. Agora, se eu tenho que enfrentar os desafios dentro de casa, como é que eu vou conseguir enfrentar os desafios lá fora? Então, eu agradeço muito a Deus por, além dele ter me dado oportunidades, ele ter me privilegiado assim, com tantas pessoas maravilhosas que vivem junto comigo. E é por essas pessoas que não têm as mesmas oportunidades que eu tenho, que eu estou trabalhando. É essa devolução que eu tenho que dar no meu trabalho, é mais do que criar oportunidades, é criar uma cultura também, para que as mulheres sejam respeitadas, para que as pessoas idosas também possam ter oportunidades de continuar ativas e quando precisarem ser cuidadas, que exista uma rede, tanto para cuidar dela, mas que pense naquela que cuida dela, porque também isso é algo que impacta a vida das mulheres. E que aquelas pessoas que, infelizmente, primeiro as pessoas olham para a cor para depois ver se ela tem competência, não, isso tem que acabar. Estamos no mês da consciência negra. Justamente nós vamos lançar uma campanha, vou contar de primeira mão para você. Vamos lançar uma campanha, a primeira vez que um governo do Estado lança uma campanha de combate ao racismo. Infelizmente, o nosso país, o nosso Estado, um Estado tão inovador, né, um Estado tão progressista, um Estado mais sustentável, é uma terra sim, de gente que trabalha, de gente que cuida, mas nós também temos que promover que esse Estado seja um Estado que respeita todo mundo, né? E o nosso governo respeita, o nosso governador respeita, me encomendou essa campanha e eu espero assim que ela impacte o coração de todas as pessoas, que a gente tem que trabalhar com competência e seriedade, mas a gente não pode perder a sensibilidade e a gente também tem que fazer as coisas com o coração se colocando no governo próximo. Eu podia delongar, participar com eles, que tem uma agenda também, né? Mas assim, o nosso conhecimento, né, estar conosco aqui, dando espaço, né? E essas considerações finais. Eu que agradeço essa oportunidade, parabenizar vocês também por cobrir esse evento tão importante. Eu tenho certeza que mudanças acontecem a partir desse tipo de movimento. E o que a gente precisa fazer no nosso país é uma mudança cultural, né? Onde as mulheres sejam respeitadas, onde as pessoas idosas sejam respeitadas, e onde todas as raças, cores, etnias, né? Também tenham todo o nosso respeito, nossa admiração e a gente possa viver em paz. Já voltou o espaço.